Watt, volt, ampere, coulomb e joule. Entenda um pouco mais sobre as unidades relacionadas à potência de um equipamento elétrico. Olá, meu nome é Rudnan e sou instrutor do curso de instalador fotovoltaico da MA Treinamentos, em parceria com a Sol Maior. E vamos falar sobre esse e outros assuntos relacionados a sistemas fotovoltaicos. São muitas as grandezas elétricas envolvidas nos sistemas fotovoltaicos. Algumas se diferem um pouco das que são tradicionalmente utilizadas em circuitos elétricos convencionais. Por exemplo, potência pico, corrente de curto-circuito, tensão de máxima potência, entre outras. Mas, antes de falar dessas unidades, precisamos desembolar o meio de campo, entendendo as grandezas convencionais. Então, nesse vídeo, vamos falar o que representa as grandezas e unidades de medidas relacionadas à potência de um circuito elétrico. Então, deixe sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações e se ligue no vídeo, que começa depois da vinheta. Primeiramente, vamos esclarecer uma dúvida muito comum. Qual a diferença entre as unidades de medida watt e watt? Simplesmente nenhuma. Watt é a forma aportuguesada de se dizer watt, pois a letra W tem o som de V em nossa língua. Watt é uma unidade de potência que recebe esse nome em homenagem a James Watt, um engenheiro e matemático escocês que, ao aperfeiçoar a máquina de vapor, possibilitou a Revolução Industrial. Essa unidade representa a quantidade de energia em joules que é transformada ou transferida a cada segundo. Essa equivalência entre watt e watt é importante de ser destacada, para não confundir watt com volt. Volt é uma unidade muito utilizada para medir tensão elétrica, e seu nome é uma homenagem ao físico italiano e inventor da pilha Alessandro Volta. Ou seja, watt ou watt e volt são unidades e pessoas completamente diferentes. Mas isso não quer dizer que não exista nenhuma relação entre as grandezas tensão e potência. Mas, para relacioná-las, precisamos de outra grandeza, a corrente elétrica. De forma bem rudimentar, a tensão representa a quantidade de energia que será fornecida a cada conjunto de cargas elétricas que saírem da fonte. Já o movimento desse conjunto de cargas pelo circuito forma a corrente elétrica, que geralmente medimos em amperes. Por isso, obtemos a potência de um circuito multiplicando a tensão pela corrente elétrica, sendo que a potência dissipada, ou seja, a quantidade de energia transformada, dependerá de quantos conjuntos de carga chegarão ao equipamento, a corrente elétrica, e quanto de energia cada conjunto transportará, a tensão. E veja como tudo isso se encaixa. Imagine um circuito com uma fonte de tensão de 220 volts. Por ele circula uma corrente de 10 amperes. Qual será a potência dissipada por esse circuito? Bom, pela definição de volt, temos que a fonte de 220 volts fornece 220 joules de energia para cada conjunto de 1 coulomb de cargas elétricas, sendo que 1 coulomb representa um conjunto com um tantão de elétrons aglomerados. Já 1 joule é uma determinada quantidade de energia, ou seja, 1 volt representa 1 joule de energia para cada coulomb de carga elétrica. E 220 volts representam 220 joules de energia para cada coulomb de carga. Então, podemos considerar que corrente elétrica de 10 amperes representa que há 10 coulombs de carga, saindo da fonte e chegando ao equipamento a cada segundo. Ou seja, se cada coulomb transporta 220 joules, 10 coulombs transportarão 10 vezes mais. Ou seja, 2.200 joules que serão transformados pelo aparelho, isso a cada segundo. O que corresponde a 2.200 watts, que equivale a 2,2 kilowatts. Então, resumindo, a fonte de energia possui uma tensão dada em volts, que é a quantidade de energia que ela fornece à carga elétrica. A potência do equipamento indica em watts quantos joules de energia serão transformados por segundo. E a corrente elétrica é o fluxo de cargas em ampere
que passam pelo circuito, possibilitando a energia fornecida pela fonte chegar ao aparelho. Por isso que obtemos a potência multiplicando o valor da corrente pela tensão da fonte. E aí, entendeu a diferença entre as grandezas elétricas e suas unidades de medida? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se tiver algum outro tema que você gostaria de saber mais, escreve aí pra gente. Sua pergunta pode ser o tema de um próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar aquela curtida, que nos motiva bastante. Ficamos por aqui e que o sol nos ilumine.